Olha só que telão bonito, reunindo o Hulk do Galo e Gabigol do Cruzeiro. É amistoso, né, fora da cama. Vou começar contigo, Capita, a gente vai tabelando já as declarações. Mas o pau cantou nesse jogo, Capital. Olha só, suave na nave. Então, Felipe, eu vou usar essa palavra que você colocou, é a temperatura do jogo, né? Eu gosto dessa temperatura, eu entendo por se tratar de um Cruzeiro e Atlético, eu só acho que não é o momento... É a hora, né? Não é o momento para isso, sabe? Porque isso é uma pré-temporada, é um jogo amistoso, onde você tem outras preocupações, né? É dar ritmo de jogo, é soltar um pouco mais essa questão da perna que a gente fala, né? Dos treinos físicos, é você fazer algumas correções dentro do que você imagina, os treinadores, né? O Cuca e o Fernando Diniz para os seus times. E o que a gente viu, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo também, foram entradas muito violentas, né? Foram discussões de jogadores, rodinhas, né, de discussão, enfim. Então, tudo ao contrário do que um jogo desse significa. Na minha opinião, eu entendo a rivalidade, lógico que sempre será assim, então não vou nem culpar os jogadores, sabe? Eu acho que, assim, a partir do momento que você veste a camisa do seu clube, que você veste a camisa de Cruzeiro, de Atlético Mineiro, que o campo está cheio e que você tem que representar essas cores, você tem que levar essa questão de rivalidade a sério. Eu só acho que o momento não é o mais apropriado para um jogo desse nível, dessa competitividade, e os jogadores nem estão preparados para isso. A gente imagina que isso vai acontecer de uma forma mais justa, correta, digna desses jogadores, mas pro meio do ano, enfim, quando afunila essas competições. A gente vai comentar mais com o Eugênio Leal e Elton Serra. Vamos só ver os lances finais para ouvir os jogadores também. Vimos aí bastante movimentação no Gabigol, chances um pouco mais no Cruzeiro, exatamente. E estão chegando as declarações, vamos ouvir os personagens. A evolução, a gente evoluiu do jogo de São Paulo para cá, a gente acertou praticamente todas as subidas de pressão, a marcação mais alta, a gente não ofereceu praticamente nada para o Atlético o jogo todo, e teve um volume grande de ataque, tanto do lado esquerdo como do lado direito, chute fora da área, então acho que foi um menu meio completo. O começo do jogo foi um pouco mais amarrado, jogo muito faltoso e o jogo não estava andando muito, mas de maneira geral acho que a equipe jogou bem e mostrou a evolução do jogo de São Paulo para hoje. Os jogadores que entraram no final, em sua maioria, iniciar o jogo, obviamente. Era uma coisa programada, a gente fez essa opção. A gente poderia, senão a gente ia ter que deslocar metade do time para lá, e aqui ter 13, 14 jogadores, ia ficar um negócio meio monstruoso. Então, o futebol ele devia ser uma coisa mais harmônica, para ser algo mais bonito de ser tratado. Não do jeito que é, parece que a federação faz de um jeito, não se preocupa com os clubes, não se preocupa com o torcedor, porque o torcedor, ele quer ver espetáculo de qualidade. Então, assim, como é que a gente vai jogar hoje contra o Atlético? Pior que isso, que o jogo estava marcado para hoje, para a estreia contra o Tombense. Então, amanhã a gente vai ter um time cansado, senão ia ter que ter um time de sub-20, mas nem de sub-20 daria, porque o sub-20 está na Taça São Paulo. Então ficou uma coisa assim meio estranha. Deveria ser algo mais harmônico, as pessoas pensarem mais no todo, porque o futebol brasileiro ganharia muito se isso acontecesse. Muito positivo, né? Foi ótimo. Você uniu o grupo tá unido, tá voltando unido, né? Foi muito bom, nós jogamos grandes clássicos, né? Não ganhamos, mas também não perdemos. Então nós estamos embora tranquilo, esperando um dia melhor, que o torcedor tenha dias maravilhosos no próximo ano. De uma maneira geral, sim. A gente sai satisfeitos porque não tem como exigir de um atleta, né, o que ele não pode te dar no momento. A gente está 7 dias treinando, intercalando aí treinos físicos com 3 treinos técnicos apenas, né? E essa viagem também, que é uma viagem longa. E chegamos, não quero fazer comparativo com o adversário, mas numa condição inferior, né? O adversário já estava aqui uma semana a mais de treino e uma exposição a um jogo perigoso como esse era para nós. O Cruzeiro com 7, 8, 9 contratações recentes, né? O Astral lá em cima e a gente com 7, 8, 9 saída de jogadores. Agora, pontualmente, a gente está recompondo e certamente nós vamos fortalecer o nosso elenco e fortalecer o nosso time com o trabalho. Você pode ter certeza que daqui uma semana as pernas vão estar bem mais soltas do que hoje. Cara, eu fiquei um pouco assustado. Tanta falta que teve, né, no começo do jogo. Tipo um Palmeiras e Corinthians, né? Então, mas aqui foi um pouco mais sinistro.
rápido, mas vou me acostumar e me adaptar o mais rápido possível. Vamos lá, essa narração do menino, né? Muito boa. Mas vamos lá, equilíbrio do clássico. Jogos Atlético e Cruzeiro disputados fora de Belo Horizonte. Vitórias do Galo, 6, empates 5, vitórias do Cruzeiro 5. Fonte Memória Atleticana, realmente bastante equilibrada. Eu vou jogar pro Elton, nessa pegada do jogo, mas de muita briga. A declaração do Gabriel Menino é muito boa, né? Fiquei meio assustado, né? Tipo, eu acho que ele começou a ver, gente, o que a gente tá fazendo aqui? Me encontraram numa festa de família e tá todo mundo aí animado. Na Disney, né? Na Disney, Orlando, exato, Disney, Orlando, tapa na cara. Um dia antes eles foram no parque juntos pra promover o jogo Montanha-Russa. Isso, mundo feliz. O menino foi muito bem, né? Brasileiro é bom meio demais, sinistro, cara. Hein? Ô, Elton, fala aí, Elton, desse mundo sinistro de Cruzeiro e Galo. Ele achou que ia ver a fada, acabou entrando na casa do terror, né? É bem diferente mesmo. Mas estava acostumado com isso em outro grande clássico do futebol brasileiro, mas realmente subiu um pouco o tom, né? Eu acho que esqueceram que de fato é pré-temporada. Foi um jogo onde os dois técnicos, inclusive, deixaram os jogadores mais minutos em campo, e o que significa que há uma tentativa também de acelerar esse processo de entrosamento, de ritmo de jogo para começar a temporada. O Atlético, a gente viu o Cruzeiro mudar todos os jogadores e o Atlético não. Isso dá uma exata noção dos elencos das duas equipes, né? Enquanto o Fernando Diniz tem a possibilidade de trocar o time inteiro e manter a mesma formação, né? Lateral por lateral, zagueiro por zagueiro, volante por volante, mudar o time inteiro e a equipe manter a mesma característica, o Cuca ainda não tem isso. Tanto que alguns jogadores permaneceram até o final. Mas, de fato, foi um jogo que muita gente levou a sério. Tudo bem, né? É um torneio, mas é um torneio amistoso. É o primeiro clássico, o segundo clássico entre Cruzeiro e Atlético fora do Brasil, né? Inclusive um registro importantíssimo que foi o maior público entre clubes brasileiros dos Estados Unidos, né? Um jogo entre brasileiros, superando o jogo do Flamengo do ano passado. E isso também dá a exata noção do tamanho desse clássico. Acho que levaram a sério demais, mas deu para perceber o tamanho do problema de cada um. Acho que o problema do Diniz é menor hoje do que o do Cuca. E isso ficou bem claro quando o Diniz teve a possibilidade de deixar mais jogadores descansarem em relação a essa equipe do Atlético que está sendo montada ainda para a temporada. Não, eu ia falar que o Elton disse que os treinadores demoraram mais a mexer nos times, tanto o Diniz quanto o Cuca, para darem mais sequência, para que desenvolvam mais rapidamente o entrosamento e tal. Eu entendi de forma diferente vendo o jogo. Eu entendi o seguinte: eu vou deixar os principais enquanto der, que eu não quero perder o jogo. Enquanto eu tiver condição de botar esses caras para jogar, porque assim, a gente viu o Cruzeiro contra o São Paulo, no intervalo trocou o time inteiro. Ele poderia ter feito isso hoje, mas ele, vou botar o time reserva, o Atlético não tira ninguém, aí vai ficar com o time mais forte que o meu, então eu vou jogar com os... Quando o outro... Você vê que, assim, ninguém fez aquelas substituições de início, de trocar vários jogadores de uma vez. O Pedrinho estava aliviado, né, o presidente, né? Ele estava tipo... A gente tira dois, coloca dois, depois tira mais dois, coloca mais dois, você vai tirando aos poucos, porque você não quer perder a competitividade, você quer manter o melhor possível em campo. E no final a frase também do Pedrinho, ótimo, não ganhamos, mas também não perdemos, então tá bom, tá valendo, e vamos embora. Porque no final das contas, ali acabou virando um jogo que quase valeu 3 pontos. E todo o ambiente